Batalhando pra conseguir o meu ideal. Com a fé e com a força de Deus, eu vou ser policial. A vida vai te testar e você tem que estar esperto. Honre a Deus, honre seus pais, faça o certo pelo certo. Agora a gente cresceu e ele não é mais pivete. Toca na cara, arma na mão, é ladrão 5-7. Eu de farda estivada, raio de rotan cravado no peito. A gente bateu frente a frente, aí trovejou e não teve outro jeito. Não teve outro jeito, não teve outro jeito, não teve outro jeito. A gente bateu frente a frente, aí trovejou e não teve outro jeito. Você escreve sua história, isso eu tenho certeza. Escolher o caminho mais fácil é demonstrar fraqueza. Não invente desculpas, não vai esmurecer. Corra atrás dos seus sonhos que você vai vencer, vai vencer. Eu sou da polícia e sei. Fala família, tudo bem? Mais uma vez, Família Concurso trazendo aí o melhor conteúdo para você. Da melhor forma, vamos aqui fazer a nossa super revisão do Estatuto do Idoso, tá? Então vamos seguir aqui porque é super revisão, não podemos perder tempo e nem deixar passar batido os detalhes principais para a sua prova. Vamos para cima. Antes de tudo, se inscreva, curte e compartilha também, tá ok? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e distribua melhor para as pessoas, tá ok? Família Concursos, a nossa prioridade é a sua aprovação. Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso para pessoas de idade igual ou superior a 60 anos. O idoso gosta de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Gosta de proteção integral, todas as oportunidades, facilidades para a preservação da sua saúde física, mental e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social em condições de liberdade e dignidade, ou seja, qualidade e escolha. É obrigação de todos, da família, comunidade, sociedade, poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, ao esporte, lazer, trabalho, cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso que eu falei agora envolve a dignidade da pessoa humana. Então é obrigação de todos, sociedade, família e a comunidade, tá ok? Todos, e o poder público principalmente. Direito à prioridade compreende preferencial, atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos, privados, prestadores de serviços à população. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas específicas. Destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. Viabilização das formas alternadas de participação, ocupação, convívio do idoso com as demais gerações. Então tem que viabilizar os meios para que ele não se sinta isolado pelo fato de ser um idoso, tá ok? Seguindo. Obrigações das entidades. Contrato escrito. Então tem que celebrar o contrato escrito especificando o tipo de atendimento, as obrigações, tá? Quanto às da entidade e prestação decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. Então, contrato escrito especificando tudo. Observar os direitos e garantias que são titulares desses idosos. Vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Habitabilidade, as condições de instalações da moradia dele, tá ok? Oferecer atendimento personalizado. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, é prover visitas, não extinguir os laços familiares. Acomodações para as visitas, ok? Acomodações para as visitas. Cuidados à saúde. Promover atividades, tanto educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com as suas crenças. Estudo social e pessoal de cada caso. Comunicar à autoridade competente de saúde nos casos de doenças infecto-contagiosas, tá? Quando o idoso tiver esse tipo de doença, é necessário comunicar à autoridade competente, autoridade de saúde. Providenciar e solicitar o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania, ok? Porque ele precisa ter ali a sua documentação para exercer esses direitos que lhes são conferidos, o direito da cidadania.
Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis. Tudo que for para lá, para o abrigo, para as entidades, tem que passar por um levantamento de quantidade. Então tem que ter esse comprovante de que depositou esses bens lá que estão na posse dessa entidade. Manter arquivo de anotações. Tudo aquilo ali, as identificações, quer dizer que é a qualificação. Nome do idoso responsável, dos todos os parentes, né? Dos parentes responsáveis ali e tal. Ok? Cidade, endereço, tudo que é referente a ele e os seus responsáveis. Comunicar ao Ministério Público os casos aí de situação cabíveis, né? De abandono moral ou material. Os idosos a partir de 65 anos, que não possuem os meios de prover a sua subsistência, nem de ter a provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistente Social, tá ok? Então, é garantido a partir de 65 anos aqueles que não têm meio de se sustentar e nem daquelas famílias que não consigam sustentar. Então, um salário mínimo na LOAS. Todas as entidades de longa permanência, casalar, obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa. Obrigada. Ok? Firmar contrato de prestação de serviço. As entidades filantrópicas ou casalar é facultada a cobrança. Ok? É facultado cobrar pela participação do idoso no custeio. O Conselho Municipal do Idoso ou Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá formas de participação que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário, ok? Não pode ultrapassar de 70%. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar esse contrato. Que no caso fica uma pessoa procurada aí por atender isso aí. O acolhimento do idoso em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza dependência econômica. Então, se acolheu o idoso em risco, isso já gera dependência, ok? Então, para efeitos legais. A habitação, vamos lá, sobre a habitação, identificação externa visível, tem que estar lá, obrigada a manter, ok? Uma placa, tudo que for para identificar que ali funciona uma entidade de prestação de serviço ao idoso. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com a necessidade deles, tanto como alimentação e higiene. Nos programas habitacionais públicos subsidiados, né, que é custeado com os recursos públicos, de habitação, né, prioridade na aquisição. Então o idoso tem prioridade para a compra da casa própria. Pelo menos 3% das unidades é destinada ali para os idosos. Equipamentos urbanos, ali para poder fazer as suas atividades, repouso, uma instalação ali, né, nesses empreendimentos. Eliminação de barreiras. Para que? As barreiras é tudo aquilo que impede a melhor locomoção do idoso. Então, pode ser uma cerca no local indevido, ou um degrau que dificulte, uma rampa, ou tudo que for um obstáculo, que causar um obstáculo é considerado barreira. Resumidamente, tá ok? Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos aposentados. Então, para financiar não pode ser além do que ele ganha ali. Então tem que ser de forma que ele consiga ter um acesso tranquilo para a compra desse imóvel. As unidades residenciais reservadas para atendimento dos idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento, ali no térreo, ok? Nada de andares muito altos, para que ele consiga acessar da melhor maneira. Direitos fundamentais. Direito à vida. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, o direito social. Anota, porque essa parte aí cai, tá ok? Então, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, tá ok? Não coma bola nessa parte. É obrigatório, a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas para que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. É obrigação do Estado assegurar, tá? Do Estado e da sociedade assegurar o idoso a liberdade e o respeito. Então todas as coisas que envolvem a dignidade humana, todos nós temos a obrigação de assegurar, porque o Estado ele garante, né, através da Constituição
Então, as leis já são garantidos, né? Esses direitos. Então, nós temos que assegurar para que isso não seja ferido e que seja cumprido também, tá ok? Seguindo, direito à liberdade compreende faculdade de ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Porque tem eventos que não comportam a presença do idoso, pode ser inadequado, que possa causar risco, ok? Vamos lá. Opinião, expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e diversão, participar da vida familiar, comunitária também, participar da vida política na forma da lei. O que se entende? Tem a idade, né? Que é permitida ao idoso votar ou não. Vamos lá, para cima. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Faculdade quer dizer que ele pode ou não, de acordo com a sua vontade. Liberdade de escolha. Aqui, a parte dos crimes, tá? Apropriar, desviar. Aplicação diversa, as suas rendas ali. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Negar acolhimento ou permanência, né, do abrigado se ele recusar outorgar a procuração. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Reter cartão magnético, que envolva ali os seus custos, ou documento, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Exibir ou veicular meio de comunicação a informação que deprecie ou injurie aí a pessoa do idoso. Tá? A detenção é de 1 a 3 anos e multa. Induzir a outorgar aí, o idoso que tiver sem discernimento, então induzir a outorgar a procuração para administrar esses bens ou vender, doar. Então a reclusão de 2 a 4 anos. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar, outorgar procuração. A reclusão é de 2 a 5 anos. Lavrar ato notarial para aqueles que não têm discernimento, sem a devida representação legal. Então, se não tiver um advogado ali e chegar lá e fazer uma nota, né, no cartório, uma documentação no cartório, que envolva ali principalmente os seus bens e os seus direitos, a reclusão aí é de 2 a 4 anos. Para cima. Fiscalização das entidades. Então, a fiscalização é feita pelos conselhos dos idosos, né? Ministério Público, Vigilância Sanitária. O Conselho dos Idosos a gente sabe que tem em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E o Ministério Público, Vigilância Sanitária, as penalidades das entidades. As entidades governamentais, não confunda, elas podem sofrer advertência, afastamento tanto definitivo quanto provisório dos seus dirigentes, fechamento da unidade e interdição do programa, ok? Anotem isso daqui, não deixe de fora, tá ok? Advertência, afastamento provisório ou definitivo dos seus dirigentes. Então, tem as duas possibilidades: afastamento provisório e definitivo. Fechamento da unidade ou interdição do programa. As entidades não governamentais podem sofrer advertência, multa, diferente, tá? Se cair na prova que a entidade governamental sofra multa, é casca de banana, tá ok? Fuja! Suspensão parcial ou total do repasse das verbas públicas, porque elas são custeadas com parte, né? São patrocinadas, são subvencionadas com dinheiro público. Então, há essa previsão de suspensão de parte ou total desse repasse. Interdição da unidade ou suspensão do programa, tá? Pode ser feito essa penalidade. Proibição de atendimento do idoso a bem do interesse público, porque não é interessante, para o interesse público, tanto da gestão administrativa, quanto a sociedade. Não é interessante que o idoso sofra maus tratos lá no atendimento ou qualquer negligência, ok? Para cima. Da justiça. Prioridade na tramitação dos processos e procedimentos de execução dos atos e diligências judiciais, que tenha como parte ou interveniente, tá? Se ele fez parte ou a pessoa que dependa disso daí. Com idade igual, 60 anos de idade, em qualquer instância, ok? Em todas as instâncias é prioridade na tramitação dos processos e procedimentos. A prioridade não cessa, ela não para com a morte do beneficiado e ainda estende para os cônjuges, supérstite, né? E o companheiro ou companheira com união estável que tiver maior de 60 anos de idade. Para cima, do transporte.
Os maiores de 65 anos, gratuidade nos coletivos urbanos e semi-urbanos, menos nos seletivos e especiais, paralelamente aos serviços regulares. Os serviços regulares é o transporte público ali, né, que é autorizado ali de forma concessionada pelos estados e municípios. Agora, Uber, aquele ônibus que tem o ar-condicionado ali, que para na onde você quer, aqueles seletivos, eles não têm essa previsão, tá ok? Vamos para cima. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento que comprove sua idade. Não é simplesmente a carteirinha, tem que estar documentado, tá? Para cima. Dos veículos de transporte coletivo, serão reservados 10% desses assentos, ok? Tem que ser devidamente identificado, escrito aí, preferencialmente para idosos, ok? No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, gravem isso, entre 60 e 65 anos, ok? Estamos aqui. Ficará a critério da legislação local dispor condições para gratuidade. Então, o município ou o estado tem essa autonomia de fazer os seus critérios, tá ok? Muito comum, recentemente foi aí no município de São Paulo, na capital do estado. O município decidiu retirar a gratuidade para pessoas abaixo dos 65 anos, ok? Vamos para cima, gerou muita polêmica isso daí, mas é uma previsão legal. Há uma discricionariedade do município para que faça isso. Interestadual. Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para aquelas pessoas idosas que têm o salário igual ou inferior a 2 salários. Reserva de 2 vagas por veículo para quem tem renda inferior ou igual a 2 salários. Desconto de 50%, no mínimo. Quando essas 2 vagas excederem, então os outros idosos que virem depois desses outros que já conseguiram a vaga, então é 50% desse valor, ok? 50% do valor da passagem. E caberá ao órgão competente definir mecanismos e critérios para o exercício dos direitos previstos, tá? Os órgãos competentes. Vamos lá. Nos estacionamentos públicos, a reserva é de 5% das vagas e deveriam ser posicionadas de forma a garantir comodidade. Então tem que ser nos termos da lei local, 5% das vagas dos estacionamentos. Embarque e desembarque. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso, ok? Para o embarque e desembarque no sistema de transporte coletivo. Seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. Bora, pra cima, tá chegando. Direito à saúde. É assegurada a atenção integral por intermédio do SUS, ok? Garantindo o acesso universal, que quer dizer a todos, igualitário, de forma igual, que não faça, né, que um tenha mais direito que o outro. Garantindo-lhe acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetem preferencialmente os idosos. A gente sabe que os idosos eles desenvolvem umas doenças características do público idoso, que é a sua vivência. As coisas já vão funcionando de maneira diferenciada de acordo com a sua idade. Então, vai ali, a sua saúde já vai ficando mais debilitada. Então, tem essa prevenção, promoção, proteção e recuperação à saúde, especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. A prevenção e manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio cadastramento da população idosa em base territorial, ok? Se tiver lá no município, tem que fazer todo esse cadastramento. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, beleza? Então, geriátrico, né? Então geriatria, gerontologia é específico para o público idoso. Você viu que lá em cima, quando a gente estava falando, a gente percebe que é um apanhado geral e agora começa sempre a detalhar o que a lei prevê. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado, ok? Então, essas unidades têm que ter os seus atendentes, né? Os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas
especializados nas áreas de geriatria e gerontologia social. Atendimento domiciliar, incluindo internação para a população que dele necessita e esteja impossibilidade de se locomover, inclusive para idosos abrigados acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Então, todas aquelas entidades, né, elas prevê esse atendimento domiciliar para aqueles que estejam incapacitados e tudo mais. Reabilitação, ok? Redução das sequelas, beleza? Então essa reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia. Então esses para reduzir aí as sequelas sobre o agravo da idade. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente, medicamento específicos de uso continuado, ok? Medicamentos específicos. Tem uma falha ali. Próteses, órteses. Então, gravem isso, porque é letra da lei, podem mudar alguma palavra, tá ok? Então, medicamentos específicos de uso contínuo, próteses, órteses, recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. E é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Isso aqui cai, com certeza pode cair nesse aspecto aí, ok? Vamos lá. Vedada a discriminação nos planos de saúde por conta da idade, tá? Os valores diferenciados. O idoso portador de deficiência ou limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Aqui, expor a perigo, mais uma parte do crime para poder fixar. Expor a perigo a integridade do idoso, tá? Condição desumana, degradante, privando de alimentar, de cuidados e tudo mais. Obrigando a trabalho forçoso, excessivo e inadequado. Então, detenção de 2 meses a 1 ano. Se resulta lesão, 1 a 4 anos. Se morte, reclusão, 4 a 12. Crime punível de reclusão e multa, 6 meses, tá ok? 6 meses a 1 ano e multa. Obstar acesso para cargo público. Por isso que é previsto nos concursos públicos, né, o direito do idoso. Então, se a administração pública impedir que ele entre por motivo dessa idade, é crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Negar alguém por motivo da idade, emprego ou trabalho. Simplesmente você vai negar, só por causa da idade. Você é muito velho para trabalhar aqui. Então, isso configura reclusão também, tá? De 6 meses a 1 ano e multa. Crime. Recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Vai gravando aí. Deixar de cumprir, retardar, frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil ou que alude essa lei. Ok? Anota aí. Técnicos indispensáveis de ação civil, tá? Os dados. Se recusar, retardar ou omitir esses dados, a propositura da ação civil, então é requisitado pelo Ministério Público, tá ok? Quando o Ministério Público requisitar esses dados e recusar, retardar ou omitir, é crime também nessas condições de pena. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial em que for parte ou interveniente o idoso. Detenção, 6 meses a 1 ano e multa. Entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção, né, e o seu planejamento. Para cima. As governamentais e não governamentais ficam sujeitas à inscrição dos programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária, Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa, especificando em regime de atendimento. Requisitos. Instalações em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança. Então tem que ter condições dignas de moradia, limpa, que não seja insalubre, que não seja um ambiente de contaminação e seguro. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios da lei. Isso aí. Estar regularmente constituída. Então tem que ser legal ali, tem que estar dentro dos parâmetros. Demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes. Então os dirigentes, eles não podem sofrer nenhum tipo de processo nessas situações. Então quando essas entidades aí têm que prestar aí conta da sua idoneidade. O dirigente da instituição prestadora de atendimento responsável civil e criminalmente. Então ele é punido tanto, né, administrativamente, civilmente e criminalmente. Vamos para cima. O direito a respeito consiste, diferente do da liberdade. O direito a respeito consiste
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais, ok? Inerentes à pessoa humana. Isso não é só para o idoso. Então, as pessoas, de acordo com o direito constitucional, têm isso daí. Então, grave isso daí, tá? A compreensão de mundo. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, ok? Todos devem zelar, ficar de olho, para que consiga tirar eles de qualquer situação que envolva isso daí. Bora! Alimentos. Os alimentos serão prestados na forma da lei. É o sustento ali, né? Então, da lei civil. Beleza? Vamos para cima. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Grave isso. Obrigação de alimentar é solidária. Ok? As pessoas da família ali que são responsáveis pelo idoso, eles podem ali dividir os custos. Cada um dá um pouquinho, o quanto pode, mas que o idoso também pode escolher quem os faça. Transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor ou o defensor público, que referendará, passarão a ter efeito a título extrajudicial, nos termos da Lei Processual Civil. Gravem esse trecho. Anotar aqui, ó. Transação relativa, já está grifado em vermelho. Celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público e passará a ter efeito extrajudicial na Lei Processual Civil, ok? Vamos adiante. Se o idoso ou seus familiares não possuem condições para esse sustento, o poder público, passa, através da assistência social, prover isso daí. Beleza? Priorização no atendimento do idoso por sua própria família. No atendimento asilar, menos o que não possua ou careça condições de manutenção. Então, prioridade no atendimento em casa, tá ok? Menos aqueles que possuam ou careçam. Capacitação e reciclagem. Geriatria, gerontologia e prestação de serviço ao idoso. Então, reciclagem dos recursos humanos. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Quando você vê lá aquelas campanhas do idoso, tá? Que tem ações governamentais, publicações na TV, então é isso. Orientações ao público idoso. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social. Restituição do imposto de renda. Prioridade, tá? Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, que significa os superidosos, atendendo a sua necessidade, sempre preferencialmente em relação aos mais idosos. Se tiver no atendimento lá, tiver um monte uma quantidade de idosos aí, e o acima de 80 anos, que é o superidoso, ele tem a prioridade e a preferência, ok? Nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. É dever do Estado, dever de todos, prevenir a ameaça e a violação desses direitos. As obrigações não excluem da prevenção, ok? A inobservância importa responsabilidade física ou jurídica. Tanto a pessoa física é o indivíduo e a pessoa jurídica são empresas, tá ok? Dever de comunicar à autoridade competente sobre a forma de violação, tá ok? Se testemunhou ou que tenha conhecimento. O Conselho Nacional, Estadual e Distrito Federal e Municipais do Idoso zelarão pelo cumprimento dos direitos. Profissionalização e trabalho. Direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as condições físicas, intelectuais, psíquicas. Na admissão em qualquer trabalho do emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Tá no nosso mundo agora. Entendeu? Por quê? É vedada, mas se tiver uma previsão legal da natureza do cargo, sem novidade. Beleza, vamos lá. O primeiro critério do concurso público será a idade, dando a preferência à idade mais elevada, é aquela da classificação lá, o critério de desempate. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada, preparação para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano.
Estímulos às empresas privadas para contratar. Admissão. Previdência Social. Os valores de benefício de manutenção serão reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo. Então, ajustou o salário mínimo, automaticamente faz a manutenção do benefício do idoso. O Dia Mundial do Trabalho. 1º de maio é a data base dos aposentados pensionistas. 1º de maio. Assistência social será prestada na forma articulada. Lei Orgânica da Assistência Social. Política Nacional do Idoso. Sistema Único de Saúde, o SUS, e demais normas pertinentes. Comparecimento do idoso enfermo perante aos órgãos públicos. É vedado exigir, tá ok? É vedado, se ele estiver enfermo é vedado. E será admitido o seguinte procedimento. Com o interesse do poder público, o agente promove esse contato até a residência do idoso. O interesse do próprio idoso, ele pode ser representado por procurador legalmente constituído. É assegurado, vou voltar aqui de novo para fixar, porque aqui, essa parte aqui é macetosa. Cai direto nas provas, tá ok? Então, o comparecimento do idoso enfermo perante o órgão público é vedado exigir. E será admitido o seguinte procedimento. No interesse do poder público, o agente promove o contato. No interesse do idoso, ele pode ser representado por procurador constituído legalmente, tá ok? É assegurado ao idoso enfermo atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, Serviço Público de Saúde, Serviço Privado de Saúde contratado e conveniado que integre o SUS. Para a expedição do laudo de saúde, necessário o exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária, ok? Ele não pode mais pagar impostos, ok? E expedir um laudo necessário à saúde dos seus direitos sociais, beleza? Os maiores de 80 anos, superidosos, terão preferência especial sobre os demais, exceto em caso de emergência. Os idosos internados ou em observação é assegurado o acompanhante em condições adequadas para tempo integral, ok? A critério do médico. Então o médico define que é assegurado lá os meios aí para a permanência em tempo integral. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento autorizar para o acompanhamento o idoso no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Então o profissional de saúde responsável pelo tratamento, ele que autoriza. E se não autorizar, justificar por escrito. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar do tratamento mais favorável, ok? Ele escolhe o tratamento que ele quer, então não pode forçosamente lá forçar um tratamento para ele. Não estando em faculdades mentais, tá ok? Se estivessem essas condições, tem que ser feito pelo procurador. Quando interditado, se ele estiver lá sem condições, tem um procurador. Pela família, quando não tiver curador, ou este não puder ser contactado a tempo. Durante o tratamento, por exemplo, vai fazer uma cirurgia lá, e a pessoa não, caso ela não tenha condições dessas faculdades mentais, então tem essa pela família e esse tipo de situação. Então isso aqui é para quem não está na sua faculdade mental. Recapitulando, não estando o idoso em condições de proceder à opção, essa é feita pelo curador familiar, que não tiver curador, ou não puder contactado, pelo médico, com iminente risco, tá ali, o médico não tem o que fazer, então o médico já tem essa autorização. Não houver tempo hábil para curador ou família. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou família, conhecido, caso, e deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Então, os crimes aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da ação civil pública. Aos crimes previstos nessa lei cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, que ela é denominada, geralmente de forma mais genérica, são crimes anões. Por quê? São os crimes de menor potencial ofensivo, então não pode ultrapassar 4 anos. Se ultrapassar 4 anos, cai especificamente nessa lei específica, que é o Estatuto do Idoso. E se for menor, aí cai na outra legislação, tá ok? Dos crimes em espécie. Os crimes em espécie são de ação penal pública incondicionada, quer dizer que é independente da representação da vítima, tá? Não se lhe aplicando os artigos 181 e 82 do Código Penal. O artigo 181 é isento de pena que comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ascendentes e descendentes, seja parente legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural,
Não aplica, tá? Somente procede mediante a representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado judicialmente separado, do irmão legítimo ou legítimo, tio, sobrinho ou com quem o agente coabita. Então, essa situação não aplica, tá ok? Dos crimes em espécie. Então, discriminar, impedindo, dificultando acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, direito de contratar e sob o exercício de cidadania por motivo de idade. Então a reclusão é de 6 meses a 1 ano e multa. Vou passando aqui porque a gente já especifiquei lá em cima quanto aos principais crimes que caem, tá? Então vamos seguir aqui, vamos para as medidas, tá? Outras medidas serão obrigatoriamente comunicados por eles, tá? Por as instituições de saúde que devem atender aos critérios mínimos para atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação aos cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra o idoso serão objeto de notificação compulsória, então, por força, tá ok? Serão notificados pelos serviços de saúde público ou privado à autoridade sanitária. Serão obrigatoriamente comunicados por eles, autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso. Considera-se violência, ação ou omissão praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico, e aplica-se no que couber a notificação compulsória. Educação, cultura, esporte e lazer, que respeite a sua peculiar condição de idade. O poder público criará oportunidade e acesso à educação, adequando os currículos, metodologia, material didático aos programas educacionais a eles destinados. Atividades culturais, lazer, desconto pelo menos 50% no ingresso, tá? 50% nas atividades culturais de lazer. Meios de comunicação manterão espaços e horários especiais sobre o processo de envelhecimento. Então tem lá novamente, né, os informes publicitários em relação ao idoso. A educação superior ofertarão ao longo da vida cursos, programas de extensão presenciais à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Okay? O poder público apoiará a criação de universidade aberta e incentivará a publicação de livros periódicos de conteúdo padrão editorial que facilitem a leitura considerada natural, redução da capacidade visual. O que acontece aqui? Hoje há meios diversos para isso. Hoje em dia, até a tecnologia, o celular, tem aquele o celular próprio para o idoso, ok? Então tem aquele celular próprio, com letras grandes, com todo o sistema ajustado para um fácil acesso e um fácil manuseio por parte do idoso, ok? Vamos às medidas de proteção. Medidas de proteção aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade e do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador, entidade de atendimento, em razão da sua condição pessoal. Medidas específicas de proteção poderão ser aplicadas isoladas cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que destinam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, leva-se em conta os objetivos, os fins. Qualquer das hipóteses de ameaça ou violação do Ministério Público ou Poder Judiciário, a requerimento do MP, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Recapitulando, qualquer das hipóteses de ameaça ou violação, ou o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento do MP, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Encaminhamento, tanto à família, ao curador, um termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Requisição para tratamento. Saúde em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar. Inclusão em programas de oficial comunitário, auxílio, orientação, tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa da convivência que cause a perturbação. Abrigo em entidade e abrigo temporário. Chegamos ao fim da nossa super revisão. Espero que vocês tenham tido uma boa compreensão. Tamo junto, não relaxe nos estudos, siga firme no seu propósito. Legislação esquematizada família concurso. Você pode entrar em contato comigo com o Roque Júnior e com Josias Martins. Os telefones estão na tela, tá tudo esquematizadinho. Tem um curso específico aqui para você. Entre em contato conosco
compartilhe, comente e indique para os seus amigos, tá ok? Tamo junto, família Concursos. A nossa prioridade é a sua aprovação, tá ok? Tamo junto. Agora a gente cresceu e ele não é mais pivete. Toca na cara, arma na mão, é ladrão.